O livro do francês Jules Verne, lançado em 1864, é chamado de Viagem ao Centro da Terra. Narra a história do professor Lidenbrock e seu sobrinho, que partem para uma viagem, e essa viagem seria até o centro da Terra. Na viagem até o centro da Terra, eles vivem aventuras e encontram animais que já foram extintos de nosso planeta, plantações gigantes e muito mais. Mas essa é uma história fictícia, claro. Mas no vídeo de hoje, iremos te contar uma história de uma viagem ao centro da Terra. Só que supostamente na vida real e não na ficção. Eles não encontraram animais extintos, mas sim uma tribo. Uma tribo que vive no subsolo, lá no centro da Terra. Então sentem-se, apertem os cintos, que hoje iremos viajar juntos até o centro do nosso planeta. O dia era 28 de fevereiro de 2003. Um colapso numa mina em Jinshin, na China, gerou muita polêmica. Isso devido ao desaparecimento de 14 mineiros. No entanto, 5 anos depois, o mundo soube da existência dos cetones, uma tribo intraterrestre que salvou 2 dos 14 mineiros. Os esforços das autoridades resgataram apenas 12 corpos dos 14. Os restos mortais de Lao Pen e Wan Hu não foram encontrados. Mas em 2008, Wan Hu voltou, contando uma história sobre os cetones, uma tribo que vivia nas profundezas da Terra. Dentro de semanas, as autoridades souberam do seu retorno, pois sua família havia recebido a compensação. Rapidamente foram rever a situação. Se Wan Hu estivesse vivo, sua família não deveria ter recebido nada do governo. Eles questionaram o homem e sua família, e ele alegou que eles não se aproveitaram da situação. Eles obviamente lhe perguntaram o que havia acontecido. Ele respondeu que tinha vivido com os cetones, uma poderosa civilização do fundo da Terra. Isso atraiu atenção poderosa. Eles até o internaram, duvidando da sua capacidade mental, mas os exames médicos mostraram que ele estava perfeitamente saudável. Os médicos não souberam explicar como ele não apresentava nenhum sinal de atracose ou qualquer outra doença resultante da inalação de pó de carvão, algo que Wan Hu sofreu desde que trabalhou na mina. Por alguma razão, ele foi curado em sua estadia com os chamados cetones. Outra análise estranha foi que ele tinha todos os 32 dentes, quando o prontuário mostrou que ele tinha apenas 25. Sua saúde parecia de um jovem de 20 e poucos anos, embora já tivesse com 39. Além disso, Wan Hu tinha 40 mil yuans em sua conta bancária. Quando o governo rastreou seus movimentos, descobriu que ele tinha mais de 10 mil yuans em dinheiro e diamantes brutos avaliados em 300 mil yuans. As autoridades rapidamente suspeitaram que não era realmente um mineiro, mas sim um espião estrangeiro. Hu explicou que conseguiu dinheiro vendendo os diamantes para um joalheiro em Xangai. Quando questionado sobre sua proveniência, ele disse que eles haviam sido dados pelos cetones. Wan Hu e Lao Pen se viram separados dos outros mineiros. Eles esperaram 3 dias pelo resgate, pois tinham água suficientes para isso, mas não tinham comida. Infelizmente, a única coisa que eles conseguiram fazer foi se perder no labirinto de túneis, até que algo estranho aconteceu. Eles foram atacados por alguns estranhos humanos curtos, que os capturaram e os levaram ainda mais fundo. Um reino desconhecido. O que eles acreditavam que seria sua morte levou à chegada a um reino impressionante. Este reino era iluminado por sistema de cristais, ao ponto de ser lindo. No final dos túneis, havia grandes cavernas habitadas por milhares de cetones. Os homens viveram por 5 anos com essas criaturas. Eles aprenderam sua língua e perceberam que não eram cativos como acreditavam.
Na verdade, esses seres acreditavam que os estavam resgatando do terror da superfície. Os Setones tinham a ideia de que a vida fora das cavernas era uma provação, onde a fome e a doença matavam milhares de pessoas. Os Setones comiam de um fungo que abundava nas cavernas. Este tinha um sabor fresco, delicioso e era muito saudável. Graças a isso, seus dentes se regeneraram e suas doenças desapareceram. Essas criaturas até tinham um sistema de escrita desenvolvido. Conheciam papel e metalurgia, embora raramente se usassem ferro. Eles se concentravam mais em ouro, prata e bronze. Esses seres viam os mineiros como seus iguais. Então eles tinham todas as facilidades que o resto dos Setones. No entanto, o Anhu queria voltar para sua família e para a luz do sol mais uma vez. Embora tentassem convencê-lo, ele já havia se decidido. Então foi guiado à superfície. Lao Pen decidiu viver o resto da sua vida com essas criaturas fascinantes. O Anhu foi declarado mentalmente instável. Ele foi levado para uma base militar e sua família nunca mais ouviu falar dele. Esse é uma das centenas de casos estranhos de civilizações intraterrestres que fascinaram o mundo. No entanto, muitas pessoas ainda duvidam da sua veracidade. Existe realmente um mundo abaixo da superfície totalmente alheio ao nosso? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. E muito obrigado por chegar até o fim dessa história. Eu me chamo Tony e esse é o canal Família Ufológica.